Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso módulo 6.2, aula 1, conjunto dos números irracionais. Galera, o conjunto dos números irracionais se resume apenas ao conjunto das dízimas, ou seja, os decimais com infinitas casas, não periódicas, ou seja, não tem uma característica, não tem um período que se repete lá infinitamente na representação decimal. A saber, quem são esses números na prática? São as raízes não exatas, qualquer raiz não exata, seja ela raiz quadrada, cúbica, quarta, que não for exata é um número irracional. Nós temos também o número de Euler, ou então o número de Neper, tanto faz, é atribuído a qualquer um desses dois grandes matemáticos, representados pela letra E. Vou falar um pouquinho sobre ele. O π, o famoso π, que é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro dessa mesma circunferência, aproximadamente 3,14. O número de ouro, um importante número encontrado na natureza, sequência de Fibonacci, ou seja, pode cair no Enem através de alguma contextualização. Então fique ligado, vamos lá. Uma palhinha aqui sobre o número de ouro. Qual é esse valor e como que eu posso encontrar esse número de maneira geral? Vamos supor que eu tenho um segmento de reta cujas extremidades são os pontos A e B. Nesse segmento eu marco um ponto C aqui qualquer. Para encontrarmos o número de ouro, tem que valer a seguinte relação. Razão. Razão na matemática é divisão. Você vai ver isso melhor lá no nosso módulo 7. Mas razão é divisão. O número de ouro vai ser encontrado se eu encontrar a seguinte proporção, a seguinte igualdade entre duas razões. Se eu pego a razão entre o segmento AB e o segmento AC, essa razão tem que ser igual à razão entre o segmento AC e o segmento CB. Se eu chamar o AC de X e o CB de Y, como é que fica essa nossa proporçãozinha aqui? AB vezes BC, então é o AB, que é X mais Y, é o comprimento todo, vezes CB, CB é só o Y. Isso tem que ser igual a AC vezes AC. AC é x, então fica x vezes x, x ao quadrado. Isso dá uma equação de segundo grau com duas variáveis aí. Como é que eu organizo isso? Eu organizo assim, ó. O y faz a distributiva aqui, então vai ficar y vezes x, xy, y vezes y, y ao quadrado. Isso igual a x ao quadrado. Beleza. Vou passar tudo lá para o segundo membro. Vai ficar zero daqui, x ao quadrado, menos xy, menos y ao quadrado. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Você ainda não viu esse módulo, mas eu também não vou entrar em detalhes aqui dessa equação, não. A questão é que, resolvendo essa equação, a gente encontra o seguinte valor para x, considerando x como variável e y como sendo um número real qualquer, tá bom? E o número real você vai ver exatamente na nossa próxima aula o que é um número real. O x, você vai encontrar para ele o valor de y mais ou menos y raiz de 5 dividido por 2. Aí, o que é a tal da razão áurea? O que é o número φ? É exatamente essa razão aqui. Qualquer uma dessas duas razões aqui, ó, AB sobre AC ou AC sobre CB, representa o número de ouro. Então, para ficar mais fácil, vamos pegar AC sobre CB. Então, o nosso φ aqui, o nosso número de ouro, é AC sobre CB. AC é x dividido por CB, que é y. Beleza? Só que aí eu vou escrever isso aqui de uma outra forma. Vou escrever assim, ó. Vai ficar x vezes o 1 sobre y, que é o inverso de y. Só para ficar mais fácil da gente fazer a nossa continha aqui. Porque olha só, quem que é o x? O x não é y mais ou menos y raiz de 5 sobre 2? No caso, para o número de ouro aqui, a gente considera a parte positiva, tá? Y mais y raiz de 5 sobre 2. O menos a gente descarta. Então, o nosso número de ouro vai ser o quê? Nosso número de ouro vai ser y mais y raiz de 5 sobre 2 vezes 1 sobre y. Galera, agora eu vou fazer um pouco mais devagar para você entender bem essa simplificação final aqui. Vai ficar assim, ó. De cima com de cima e de baixo com de baixo. Y mais y raiz de 5 vezes 1
dá y mais y raiz de 5. Lá embaixo nós vamos ter 2 vezes y. 2 vezes y vai dar o quê? Vai dar 2y, não é? Se vai dar 2y aqui embaixo, eu tenho que esse denominador 2y, ele é denominador tanto do y quanto do y raiz de 5. Então eu posso desmembrar aqui, ó. Fica y sobre 2y mais y raiz de 5 sobre 2y. Tá vendo que o y aqui eu posso simplificar? Eu posso cancelar? Y sobre y dá 1. Então, isso aqui vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. E aqui eu posso cortar o y também. Vai ficar a raiz de 5 em cima e 2 embaixo. Como o denominador é comum aos dois, quanto que vai dar esse número φ? Quanto que vai dar essa razão? É 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Esse é o número de ouro, galera. Se você fizer essa continha aí na sua calculadora, vai dar 1,618 e eu não sei quais que são as próximas casas decimais, não. É só dar uma googada aí que você consegue descobrir. Mas o importante é você saber que esse número está próximo ali de 1,6, beleza? Tá aí a história do número de ouro. Vamos prosseguir. Como encontrar e qual é o valor do número de Euler? A gente tem a seguinte expressão algébrica, presta bastante atenção nela. Tudo isso vai ficar mais fácil para você se você ver o módulo 7 antes desse, tá bom? Mas só se for por curiosidade. Se você já tem uma noção algébrica de equação, tranquilo, não precisa ir lá no nosso módulo 7 antes não. Pode continuar aqui comigo. Essa expressão algébrica aqui, a gente vai pegar alguns valores de n aqui aleatórios. Vamos pegar o valor de n igual a 1 e ver qual é o valor dessa expressão algébrica. Quando n é 1, lá dentro do parênteses eu vou ter 1 mais 1 sobre 1 elevado a 1. Lá dentro do parênteses vai ficar 1 mais 1, lá fora fica 1, vai ficar 2 elevado a 1. Isso dá 2. Vamos pegar agora, por exemplo, um n igual a 4. Eu vou aumentando os valores de n, tá bom? Aleatoriamente aqui os valores escolhidos, mas desde que eu vá sempre aumentando. Então vai ficar 1 mais 1 quarto elevado à quarta potência. 1 mais 1 quarto é 0,25. Isso fica elevado à quarta potência. 1,25 elevado à quarta potência. Esse resultado eu vou fazer na calculadora e vou encontrar aproximadamente 2,44. Vamos pegar o 10 aqui para n agora, aumentando também esse valor. Vai ser 1 mais 1 décimo elevado à décima potência. Isso vai ser 1 mais 0,1 elevado à décima potência. 1,1 elevado à décima potência na calculadora. Isso vai dar 2,59 aproximadamente. Só mais um valor aqui, n igual a 100. Como é que vai ficar? 1 mais 1 centésimo elevado a 100, isso vai dar 1 mais 0,01 elevado a 100, isso vai dar 1,01 elevado a 100. Vou ver se minha calculadora dá conta de fazer isso daqui. Como é que vai ficar? Isso vai dar aproximadamente 2,70. O que eu quero dizer é o seguinte, se você continuar aumentando esse valor de n até o infinito, esse número, a gente chama na matemática de convergir para um número específico. Para onde esse valor aqui que a gente está calculando, que está aumentando de 2 para 2,44, converge, ou seja, tem um limite, esse é o número de Euler, o número de Neper, tá bom? E ele é aproximadamente 2,71. Se não me engano também a terceira casa é 8, tá? Então isso daqui, com esse n tendendo ao infinito, a gente encontra o valor 2,71, e eu não sei quais são as outras casas, não vou me arriscar aqui, mas se não me engano a terceira é 8, é só dar uma googada aí que você descobre qual que é esse valor, tá bom? O importante é você saber mais ou menos da onde ele surgiu, de onde que os caras começaram a estudar esse número, tanto Neper quanto Euler e outros matemáticos famosos. Bom, aqui agora eu quero perder um pouquinho do tempo somente para te ensinar a fazer o seguinte: calcular raízes não exatas com pelo menos 2 casas decimais
Vamos supor, você pega um vestibular que o cara pede raiz de 5, que você precisa usar a raiz de 5 e você não sabe ele de cor e ele não te forneceu esse dado. Acontece, já aconteceu até mesmo com raiz de 3, tá? Raiz de 2 e raiz de 3 você precisa saber levar para qualquer vestibular. Vai que eles não fornecem, tá bom? Mas se por acaso você precisar de alguma raiz não exata e não tiver calculadora no vestibular, como é que você vai fazer? Vamos ver? Só para raiz quadrada? Vamos pegar aqui, por exemplo, raiz quadrada de 2. Como que eu escrevo duas casas decimais de raiz quadrada de 2? Quero dar uma ideia aqui para você, antes de fazer a raiz quadrada de 2, de que números irracionais não têm como serem escritos na forma de fração. Eles não são obtidos através de uma fração, de modo que o numerador e o denominador sejam números inteiros. Isso é a definição de número racional. E racional não vem de nenhuma fração, com numerador e denominador sendo números inteiros e irredutíveis, tá bom? Não vá cometer esse erro. Então vamos lá. Raiz quadrada de 2, que é irracional, está entre quais raízes consecutivas e exatas? É a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4, concorda? Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Então significa que raiz de 2 está entre 1 e 2. Significa então que a raiz quadrada de 2 é 1, alguma coisa. Essa primeira casa decimal, suponhamos que seja 1. Então, eu preciso encontrar um número que multiplicado por ele mesmo, não é isso? Raiz quadrada? Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Preciso encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê 2. Vamos ver se essa primeira casa decimal é 1. 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Esse resultado ainda está longe de 2, não está? Então, vamos aumentar essa casa decimal aqui. Vamos supor que seja 3, a segunda casa decimal. Isso vai dar 1,69. Já ficou mais próximo de 2, mas ainda está um pouquinho longe. Posso aumentar um pouquinho mais. 1,4 vezes 1,4 dá 1,96. Agora sim, ficou bem próximo de 2. Já posso afirmar que a primeira casa decimal é 4? Não. Você só pode afirmar que essa primeira casa decimal é 4 se a próxima unidade aqui, 1,5 no caso, passar de 2. Isso vai dar 2,25, passou de 2. Agora sim você pode afirmar que a primeira casa decimal é 4. Mesma ideia para descobrir a segunda casa decimal. Começa lá do 1. 1,41 vezes 1,41. Quanto que vai dar isso? Auxílio da calculadora. Mas você falou que não era para usar calculadora. Não, eu falo que não era para usar calculadora para achar a raiz. Aqui nas continhas é só para auxiliar e acelerar o processo, porque nós já sabemos fazer essa multiplicação, não é? 1,41 vezes 1,41 vai dar 1,9881. Para ter certeza que a segunda casa decimal é 1, você faz a próxima, que no caso é 1,42 vezes 1,42. Quanto que dá isso? Passou de 2, 2,0164. Então, com toda certeza, a segunda casa decimal é 1. Pronto, você descobriu duas casas decimais de raiz quadrada de 2. Se você quisesse aproximar para a segunda casa decimal, aí não teria escapatória. Você teria que encontrar a terceira para saber se ela é menor do que 5 ou se a terceira casa é 5 ou mais. Isso para aproximar. Mas só para descobrir as duas casas decimais, tá aí o processo simples e prático para você, tá bom? Já tenta aí meter bronca, pausa o vídeo e tenta descobrir as duas primeiras casas decimais de raiz quadrada de 3. Depois, o exercício é: tente memorizar raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5 já com duas casas decimais. Só isso. O resto tá tranquilo, não precisa de ficar memorizando todas as raízes quadradas não exatas não. Beleza? Simbora! Como que vai ficar o diagrama nosso de conjuntos? Começamos com o conjunto dos números naturais, depois os inteiros, em terceiro, os racionais. Aí você pode se perguntar, os irracionais vai engolir todo mundo? De maneira nenhuma. Se você coloca os irracionais engolindo os racionais aqui, primeiro que você vai estar cometendo um erro gramatical terrível. Você vai estar falando que os racionais estão dentro dos irracionais, portanto você está falando que o racional é irracional.
Como é que pode ser racional e irracional ao mesmo tempo, sendo que irracional é a negação de racional? Pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? Os irracionais sofrem bullying, mano. Eles ficam separados aqui, ó. É o I com a barrinha aqui do lado, formando o conjunto dos números irracionais. Então, o nosso diagrama, por enquanto, está dessa forma. Eles não se misturam. Não podemos fazer filosofias com os irracionais. Todo natural é irracional? Não. Não. Você só pode fazer filosofia aqui dentro. Todo natural é inteiro, todo natural é racional, assim como a gente viu nas aulas de números racionais. Próxima aula, conjunto dos números reais. Vamos arrebentar, ver a questão de intervalos reais, para que a gente possa ficar fera já quando a gente pegar a noção de conjuntos no primeiro ano do ensino médio. Provavelmente alguns de vocês que aqui me assistem já viram, tá bom? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. E eu quero dizer para você que eu tô gravando essa aula um dia depois de ter lançado o meu site. Já está disponível lá para você. Visita lá, profviniciusmate.com.br. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu espero ver você na nossa próxima aula.